Vaza a nova camisa da seleção para a Copa do Mundo, Mbappé detona o time do Real Madrid após derrota e Flamengo estreia no Brasileirão reclamando da arbitragem. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta do Boletim Weiner. Quer ter a chance de praticamente todo dia concorrer a um sorteio de 100 mil reais e toda sexta-feira a um sorteio de 1 milhão de reais? Então se liga nesse recado do Pix do Milhão que eu tenho para você. O Pix do Milhão ele é um clube de benefícios. Lá você consegue trocar os pontos que você tem, que você compra dentro do site, por cashbacks, descontos nas principais lojas do Brasil, experiências e a cereja do bolo é: quando você tem esses pontos e tem essas vantagens, você automaticamente participa também dos sorteios que o Pix do Milhão faz praticamente todos os dias. Sorteios de 100 mil reais, 40 mil reais, raspou, ganhou de 20 mil reais, além do principal sorteio de toda sexta-feira no valor de 1 milhão de reais, que por sinal vai acontecer mais um amanhã. Se você quiser conhecer o Pix do Milhão, conhecer esse clube de benefícios, você pode escanear esse QR Code aqui ou clicar no link que eu vou deixar na descrição. Última rodada da Champions. Nós vamos começar essa edição do Boletim Weiner falando sobre a rodada de ontem da Liga dos Campeões. Como era a última rodada da fase de liga, da fase de classificação, então nós tivemos incríveis 18 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Separei os principais resultados dos principais times para mostrar para vocês. O líder Arsenal venceu o Kairat Almaty por 3-2. Já a Inter de Milão bateu o Borussia Dortmund fora de casa por 2-0. O Barcelona até saiu perdendo, mas acabou derrotando o Copenhagen por 4-1. No jogo mais emocionante da rodada, o Benfica bateu o Real Madrid por 4-2. Já o Liverpool goleou o Qarabağ por 6-0. O Manchester City voltou a vencer, fazendo 2-0 no Galatasaray. O Chelsea virou para cima do Napoli, fazendo 3-2 fora de casa. PSG e Newcastle empataram em 1-1, enquanto o Bayern de Munique bateu o PSV fora de casa por 2-1. Os classificados da Champions. Com os resultados que eu mostrei nesse último bloco, nós já temos definidos quem são os classificados para a próxima fase. Na fase de classificação, os 8 primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. Agora, do 9º colocado até o 24º colocado, esses 16 times entre si vão disputar 8 vagas também para as oitavas de final. Então eles vão participar de uma fase que antecede as oitavas. Agora eu vou mostrar para vocês quais times que ficaram direto nas oitavas e quais que vão precisar jogar os playoffs primeiro. Classificados direto para as oitavas temos Arsenal, que foi o líder, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Agora que vão precisar jogar a fase de playoffs entre si, temos o Real Madrid, que acabou ficando em 9º, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Clube Bruges, Galatasaray, Mônaco, Qarabağ, Bodo Glimt e Benfica. Como nós temos muitos times de peso indo agora para os playoffs, provavelmente teremos quedas de peso antes das oitavas de final. Para efeito de comparação, isso já havia acontecido na temporada passada também, quando naquela oportunidade o Real Madrid eliminou o Manchester City na fase de playoffs. Esse formato da Champions, dessa primeira fase de liga, acaba deixando tudo tão equilibrado, tão disputado, que nós temos o atual campeão, o Paris Saint-Germain, indo jogar os playoffs ao invés de ter se classificado de maneira direta. Goleiro do Benfica faz gol heróico. Como eu falei para vocês quando eu estava falando sobre a Champions, o jogo mais emocionante da rodada foi entre Benfica e Real Madrid. O time português acabou vencendo o Real Madrid pelo placar de 4-2, jogando muita bola, num jogo que tranquilamente poderia ter sido 6-7 para o Benfica, pelas oportunidades que eles criaram. Só que o gol da classificação do Benfica para que eles fossem para os playoffs veio só na última bola do jogo. O Benfica vencia por 3-2 e precisava fazer mais um gol para poder passar o Olympique de Marselha pelo saldo. E aí, por incrível que pareça, na última bola do jogo, naquele desespero, o goleiro do Benfica, o Trubin, ele foi para dentro da área do Real Madrid também. E acreditem, ele fez um golaço de cabeça no último lance e esse foi o gol que deu ao Benfica
o gol de saldo que eles precisavam. Sem esse gol de cabeça do Trubin, o Benfica teria ficado pelo caminho. Olhem que loucura. E isso para vocês verem a fase do Real Madrid também. O Real Madrid tá numa fase em que tudo dá tão errado que até o goleiro adversário faz gol em cima deles. Mbappé detona time do Real. Se tem dois jogadores do time do Real Madrid que ninguém pode falar absolutamente nada nessa temporada, esses caras são o goleiro Thibaut Courtois, que por muitas vezes salva o Real Madrid de goleadas, e outro cara de quem não se pode falar nada é Kylian Mbappé. O atacante francês apareceu ontem de novo para balançar as redes. Mesmo com o Real Madrid fazendo um jogo péssimo fora de casa, Mbappé ainda marcou por 2 vezes. Depois do jogo, é claro, o Mbappé foi perguntado pela imprensa sobre o desempenho do Real Madrid, sobre o que ele tinha achado, e o camisa 10 não mediu palavras não. Ele detonou seus companheiros especialmente pela postura deles. Olhem só o que o Mbappé disse. Foi uma desgraça. Isso não é normal. O Benfica poderia ter 5-1 até o intervalo e ninguém ficaria surpreso. Eles foram muito melhores do que nós. Hoje, não foi uma questão de tática ou qualidade. É uma questão de ter mais espírito de luta do que o adversário. Eu vi o Benfica jogar pelas vidas deles e não vi isso da gente. E na minha opinião, o Mbappé tá correto. Enquanto ontem o Benfica jogava lutando por um prato de comida, nós víamos um Real Madrid muito apático, sem conseguir jogar, acuado. E o que o Mbappé falou é verdade. O Benfica poderia tranquilamente ter ido para o intervalo com 4, 5-1, que não seria nenhum exagero. E eles só não conseguiram ir com essa vantagem por intervalo por conta do Courtois, que ontem, de novo, pegou demais. Acreditem, se não fosse o Courtois, o Real Madrid teria seríssimos problemas. Muitos jogos aí que a gente vê que o Real Madrid empata ou até mesmo ganha, estão sendo mascarados por conta do Courtois, porque a defesa do Real Madrid em si não é nem um pouco sólida. Arda Güler reclama de substituição. Tivemos mais essa ainda ontem no jogo do Real Madrid. O meia turco Arda Güler foi escalado entre os titulares, acabou dando a assistência para o segundo gol do Mbappé, mas foi naturalmente substituído pelo técnico Arbeloa aos 34 minutos do segundo tempo. O Arbeloa tirou o Arda Güler para colocar o Brahim Dias. Normal, você tirar um jogador que já está cansado para colocar um jogador de mais fôlego. E acreditem, o Arda Güler não gostou de sair não. Ele foi flagrado pela câmera da transmissão saindo pela linha de fundo do Benfica e a leitura labial foi feita, com ele dizendo sempre eu. Ou seja, se queixando de sempre estar sendo substituído. Aí fica complicado se ninguém do time do Real Madrid pudesse ser substituído. Porque o Arda Güler é substituído, reclama. O Vinícius Júnior é substituído, reclama. Aí fica osso pro treinador conseguir mexer no time. E ali nem era um caso de que o Arbeloa tava queimando o Arda Güler ou algo do tipo. O Arda Güler tava bem no jogo, tinha dado assistência, mas é normal você querer tirar um jogador que já está no jogo a partida inteira para colocar um cara mais fresco. João Pedro brilha pelo Chelsea. Ontem tivemos um brasileiro se destacando na rodada da Liga dos Campeões, o atacante brasileiro João Pedro. O João Pedro ele foi escalado como titular no jogo do Chelsea contra o Napoli fora de casa. Na verdade, tanto o João Pedro quanto o Estevão também. Só que enquanto muitos esperavam que o Estevão brilhasse nesse jogo, quem acabou fazendo a diferença foi exatamente o João. Ele acabou marcando 2 gols, inclusive um deles um golaço de perna esquerda. E com esses 2 gols, o Chelsea virou para cima do Napoli fora de casa, venceu por 3-2, se garantiu entre os 8 primeiros da Champions League, ou seja, passaram direto para as oitavas de final, e ainda por cima eliminaram o Napoli. Certamente esses gols dão uma moral especial para o João Pedro, que vem agora de 4 gols nos últimos 4 jogos pelo time inglês, e é importante para ele pensando na concorrência que existe hoje dentro da seleção brasileira na luta pela camisa 9. Começou o Brasileirão. Ontem, o Campeonato Brasileiro finalmente começou. Nesse ano, podem ver que o Brasileirão está começando mais cedo por conta do calendário apertado que nós vamos ter nesse ano, especialmente em razão da Copa do Mundo. Então, nesse ano, o Brasileirão começa no final de janeiro e vai até o começo de dezembro. Tivemos as primeiras partidas do campeonato ontem e tô aqui para mostrar os resultados dos jogos para vocês. Começando com o Atlético Mineiro e Palmeiras, eles empataram em 2-2. O Atlético Paranaense, que acabou de subir da Série B, surpreendeu o Inter no Beira-Rio e venceu por 1-0. 1-0 foi o placar também da vitória do Bragantino sobre o Coritiba no Couto Pereira. Já o Vitória bateu o Remo em casa pelo placar de 2-0. O Fluminense fez 2-1 no Grêmio.
O Bahia também fez 2-1 no Corinthians, mas nesse caso jogando fora de casa. Tivemos ainda a vitória da Chapecoense por 4-2 no Santos e no principal jogo do dia, o São Paulo derrotou o Flamengo por 2-1. São Paulo vira para cima do Flamengo. Quero destacar o principal jogo da noite da quarta-feira, a vitória do São Paulo sobre o Flamengo. Em jogo disputado no estádio do Morumbi, o São Paulo suportou bem a pressão do Flamengo no primeiro tempo e foi para cima no segundo. Apesar de o Flamengo ter saído na frente com Gonzalo Plata e estar com vários dos seus titulares como Carrascal, Pedro, Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, o São Paulo conseguiu buscar a virada com Luciano e com Danielzinho. Luciano é um cara que parece que gosta de fazer gol no Flamengo, sempre faz gols no Flamengo. E o Danielzinho fazendo seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Ele que foi contratado do Mirassol para essa temporada. E para vocês verem como, por muitas vezes, o futebol não segue uma lógica. Pegando o que o Flamengo tem feito nos últimos tempos e o momento tenebroso do São Paulo, acredito que só os são paulinos mais otimistas mesmo que acreditariam que o São Paulo venceria o Flamengo mesmo jogando em casa. No fim, o São Paulo mostra que, independente da fase, consegue por muitas vezes complicar a vida do Flamengo. Jorginho reclama da arbitragem. O meio-campo do Flamengo, Jorginho, acabou indo a campo no jogo de ontem, no segundo tempo, e ele foi expulso logo após o término da partida, após o apito final. Porque o que acontece? Praticamente na última bola do jogo, o Flamengo criou uma grande oportunidade de gol. Após uma defesa do goleiro Rafael, o Arrascaeta estava entrando livre para poder fazer o gol, para poder finalizar de esquerda e empatar o jogo. Só que o Arrascaeta acabou sendo tocado por baixo pelo Alan Franco, um dos zagueiros do São Paulo. Só que o juiz não assinalou pênalti, o VAR também não recomendou revisão, e isso revoltou os jogadores do Flamengo, em especial o Jorginho, que foi o que mais reclamou. Ele reclamou no momento, reclamou após o apito final, e foi aí que o árbitro da partida resolveu expulsar o Jorginho. Ainda revoltado, o camisa 21 do Flamengo falou o seguinte em entrevista à TV Globo. Foi incrível o que ele fez aqui. Vou até dar uma respirada. Toda falta meio a meio, ele marcava para um lado. O cara nem revisa o que aconteceu, simplesmente acaba o jogo. Os caras mataram tempo o jogo todo. A gente sai daqui sem os 3 pontos, faz parte do futebol. Mas a gente continua passando, e o futebol brasileiro continua com essa arbitragem. Giro pelo mercado. Vamos rapidamente às últimas atualizações do mercado da bola, porque temos mais contratações sendo confirmadas envolvendo o futebol brasileiro. Vamos começar por Bragança Paulista. O Bragantino confirmou a venda do meia John, de 23 anos, para o Zenit da Rússia. E o Zenit também confirmou a chegada do John. Negociação de 20 milhões de euros e John assina com o clube russo até 2030. Outra contratação anunciada ontem foi a chegada do atacante Brenner à equipe do Vasco. Brenner foi comprado da Udinese da Itália por 5 milhões de euros e firmou contrato com o Cruz Maltino até 2029. Ontem foi anunciada também a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Flamengo pagou 42 milhões de euros ao West Ham da Inglaterra pela contratação do meia Lucas Paquetá. Chega por 42 milhões de euros, com contrato até 2030. Agora vamos às negociações que ainda podem acontecer e ter seus desfechos nessa quinta-feira. De acordo com a informação da rádio Itatiaia, o Bahia está muito próximo de confirmar a contratação do atacante Júnior Santos, que está saindo do Atlético Mineiro pro Bahia por empréstimo de 1 ano. Outra negociação praticamente oficializada é a ida do atacante Rony, do Atlético Mineiro para o Santos. O anúncio oficial da chegada de Rony ao Santos pode acontecer até nessa quinta, porque ele já fez um comunicado oficial se despedindo do Atlético Mineiro. Negociação que vai acontecer por volta de 18 milhões de reais. No Flamengo, deveremos ter mais um jogador de saída. O atacante Michael, de acordo com a informação do jornalista Vene Casagrande, está em negociação avançada para ser jogador do Al-Ula, time da 2ª divisão da Arábia Saudita. E o técnico Mano Menezes, que estava treinando o Grêmio no ano passado, pode ser anunciado a qualquer momento, de acordo com a imprensa peruana, como o novo técnico da seleção do Peru. Punições da Copa Africana divulgadas. Passamos praticamente 2 semanas da final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos, e esse jogo segue tendo desdobramentos. Todo mundo acompanhou as polêmicas da final, que Senegal abandonou o jogo, depois voltou, a cavadinha do Brahim que o goleiro defendeu. E agora, a Confederação Africana de Futebol divulgou as punições para jogadores e para as equipes
por conta de todas as confusões e acontecimentos da final. Pelo lado de Senegal, as punições foram as seguintes: 5 partidas de suspensão para o técnico Pape Thiaw e uma multa de $100 mil para ele. Eles ainda deram 2 partidas de suspensão para Iliman Ndiaye e Ismail Assar, fora uma multa de $615 mil para a Federação Senegalesa. Pelo lado de Marrocos, foram 2 partidas de suspensão para Achraf Hakimi, 3 partidas de suspensão para Ismael Saibari e uma multa de $100 mil para ele, além de uma multa de $300 mil para a Federação Marroquina. Lembrando que nos bastidores Marrocos vinha alimentando a esperança de anular esse jogo. Eles tentavam a anulação, alegando que Senegal havia abandonado a partida e que isso tinha mudado totalmente o desempenho dos jogadores. Mas, no fim, nada disso vai acontecer e Senegal está mantido como campeão africano. Vaza a camisa do Brasil para a Copa. Tivemos um novo vazamento ligado à seleção brasileira e à Copa do Mundo. Vocês devem se lembrar que há alguns meses tivemos uma baita polêmica aqui no Brasil quando o portal especializado em vazamento de uniformes, o Foot Headlines, havia divulgado que a Nike estava, em conjunto com a CBF, planejando uma camisa vermelha para o Brasil para a Copa do Mundo. Isso foi muito mal interpretado pelos torcedores, não foi nem um pouco aceito, sendo bem sincero. E apesar do design parecer legal, era algo que não tinha identificação nenhuma com o Brasil. Após todos os protestos que foram feitos, após a repercussão negativa, Nike e CBF voltaram atrás nessa ideia. Isso foi até confirmado pelo presidente da CBF, o Samir Chowdhury, que disse que agora na gestão dele não vai ter camisa vermelha nenhuma. Agora, o Foot Headlines divulgou um novo vazamento do uniforme da seleção para a Copa do Mundo. Divulgou qual será a camisa 1. A camisa 1 é essa que vocês estão vendo na tela, que é uma camisa que a Nike e o Brasil querem fazer, inspirada na camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70. Eu particularmente gosto quando tentam fazer camisas que remetem a modelos passados, acho bem bacana, ainda mais assim, num estilo mais retrô, e que pelo menos essa camisa consiga ajudar trazendo boas energias porque a seleção brasileira precisa. Só reiterando que por enquanto é um vazamento, tá? Não foi confirmado oficialmente nem pela Nike e nem pela CBF. Só que esse portal Foot Headlines tem um histórico gigantesco de acertos. Eles costumam acertar os novos uniformes das seleções, dos times europeus, então por isso que quando eles divulgam algo, tem tanta repercussão. Eu queria agora saber nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Viner. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Viner aqui, valeu, falou e fui!